tentando achar um tesouro. Ele vai. É um tesouro e é muito valioso para eles. E que um homem achou e escondeu. É isso que eu vi. Joia. Ele diz que o tesouro, o reino dos céus é um tesouro valioso que vale mais que todas as coisas, e quem encontra abre mão de tudo para obter. É isso que a parábola diz, que o homem encontrou um tesouro, ele vendeu tudo que tinha e comprou o lugar onde estava o tesouro, né? Algo muito valioso. Boa, boa lição, Miguel. Quem mais, gente? Quem leu aí mais alguma parábola? Leu, Larissa? Qual? Eu vou chamar uma uma Larissa e uma de Larissa Ferres. Tá. Eu, Tá? só Beleza. que eu também escolhi Mateus 13:44, né? Pode Que eu falar. anotei aqui, que é bem-aventurança do reino de Deus, com a salvação em Cristo, é como um tesouro oculto da maioria das pessoas. Mas quando é revelado a alguém, ela se mostra tão preciosa que essa pessoa estaria disposta a abrir mão de tudo para obtê-lo. E que foi o que o homem fez, né? Ele Exatamente. encontrou esse tesouro, mas ele abriu mão de tudo por causa desse tesouro. Muito bom. E você, Larissa Ferres, você ia falar alguma coisa? Eu li a do joio. Ah, o que que você tirou É, lá? eu entendi, assim, que o campo, no caso da história, seria o mundo. É, o semeador que plantou o trigo seria Jesus. E o que plantou o joio, o inimigo, seria o demônio. Aí, quando os servos vieram perguntar se era para tirar a semente ruim, ele falou assim que não, que era para deixar crescerem juntas, porque senão poderia arrancar alguma boa também. Uhum. Então era para deixar, e daí no dia da colheita, que eu acho que seria tipo no fim do mundo, assim, né? Ou quando as pessoas morrerem, não sei. Aí eles iam separar os feixes de trigo e os de joio. Muito bom, muito bom. Essa parábola traz essa lição para gente, né? Nós estamos no mundo, que é o campo, e nesse mundo a gente não sabe diferenciar muito bem, não temos essa motivação de ficar diferenciando quem é o joio e quem é o trigo, mas a parábola diz para nós que vai chegar o dia, o último dia, em que todos serão diferenciados, né? Jesus deixa bem claro que aqueles que pertencem a ele irão com ele e os outros serão ceifados, serão arrancados, né? Mas alguém tem alguma lição das parábolas para gente? E para você, Ederly, o que chamou a atenção nas parábolas? Você que foi o professor da aula passada. O que elas chamam a atenção que são os ensinamentos do próprio Jesus, né? Jesus está ensinando o seu povo através de parábolas para que as pessoas que tivessem um relacionamento com ele entendessem, né? Uhum. Alguns que não tinham esse mesmo relacionamento, eles passavam e entendiam que eram como histórias vazias, sem profundidade, né? E quando a Uhum. gente começa a entender, a ter esse relacionamento com Deus, a gente entende a profundidade das histórias das parábolas. Joia. Gente, para mim o que chama atenção nas quatro parábolas é que as quatro, se vocês olharem bem para elas, as quatro falam do reino de Deus. As quatro fazem referência direta ao reino de Deus, né? Na parábola do joio e do trigo, ele diz que aqueles que pertencem a esse reino serão diferenciados do joio, né? Serão afastados, serão separados, né? Os filhos do reino de Deus, eles podem até crescer junto nesse mesmo mundo, eles podem até crescer junto no campo, mas um dia eles serão separados para o reino de Deus. É, a parábola do grão de mostarda diz que o reino de Deus aparentemente parece algo muito pequeno aqui nessa terra, diante dos nossos olhos, diante dos homens,
mas é algo que vai florescer e é muito maior do que a gente considera, do que a gente entende. E um dia nós vamos ter o entendimento qual é o tamanho, a expansão, a dimensão desse reino, né? A parábola da semente, que foi lançada, também faz uma referência ao reino de Deus que nasce, que cresce, né, de Marcos, e a parábola do tesouro escondido, que o Miguel levantou a questão aqui, a Larissa também falou, também faz referência ao valor inestimável desse reino. Então, todas essas parábolas ditas por Jesus, como o Eder lhe disse, que trazem lições diretas do próprio Senhor Jesus para as nossas vidas, elas fazem referência à presença desse reino neste mundo. Às vezes a gente não consegue enxergar as coisas espirituais, a gente fica meio incrédulo com relação a essas coisas, mas foi o próprio Senhor Jesus que disse para nós que o reino dele já está no meio de nós, que o reino está presente. Né? Algumas pessoas questionaram Jesus: onde está o reino? Está aqui? Está ali? Onde está o seu reino? E daí Jesus diz para eles: nem aqui nem ali, o reino está dentro de nós. O reino de Deus está em nosso coração, foi plantado dentro de nós. E nós aguardamos, ansiamos, esperamos muito o dia em que nós entraremos de fato. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, tudo que nós somos, que pertencem a Jesus, estarão diante dele no seu reino, para a gente desfrutar desse lugar maravilhoso que ele preparou para a gente. E partindo para isso, nós então entramos no tema da nossa reunião de hoje, que é os últimos dias. Né? Nós vamos falar sobre esse tema. Para isso, eu quero convidar vocês a abrirem comigo ali o texto de Mateus, capítulo 24. Vamos todo mundo abrir ali. Mateus 24. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Beleza? Mateus, capítulo 24, versículo 1 até o versículo de número 14. Larissa Moreira, você está com a Bíblia aberta aí? Tô sim, Então você pode ler para a gente, por favor? posso. Então tá. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Disse-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores. De guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de ser escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém. Vamos orar, gente? Feche seus olhos aí. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque nela nós temos paz, nela nós temos esperança, nós temos convicção de que o Senhor tem promessas para as nossas vidas. Que o Senhor nos abra os olhos do entendimento e teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa manhã por meio da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, então, vocês leram o texto comigo
E vocês veem que Jesus faz algo muito curioso, né? Jesus faz uma profecia. Vocês já pensaram, vocês, assim, imagina você tá andando com alguém e, e ele olha para uma estrutura, no caso era o templo, né? Que os judeus se maravilhavam dela, achavam ela maravilhosa, né? Aquele templo que estava construído no tempo de Jesus, ele não era mais o templo de Salomão, ele era um templo modificado e até melhorado, né? O tetrarca que já tinha construído ali, o príncipe que construiu o templo, porque ele deu uma melhoradinha assim na questão de aparência e as pessoas, os judeus, ficavam assim observando aquilo, olhando para aquela coisa gigantesca e falava como é bonito, né, o templo, como isso é agradável aos olhos, né, como nós somos poderosos ou como o nosso Deus é forte, ao olhar para o templo. E Jesus faz uma profecia que não soa muito bem aos ouvidos dos judeus, porque ele diz, ó, tá vendo tudo que vocês estão vendo aí? Isso aqui não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Isso aqui vai ser destruído. Quer dizer, não vai ficar nem parede em pé, né? E Jesus faz essa profecia e os seus discípulos ficam intrigados com isso. Jesus estava andando com eles, de repente olha para aquilo que era o maior símbolo da presença de Deus no meio dos judeus e diz: isso aqui vai ser destruído por completo, não vai sobrar um tijolo em cima de tijolo, tudo vai para o chão. Então eles ficam muito intrigados. E Jesus então começa a falar a respeito do futuro, né? É legal você observar a palavra de Deus e Jesus Cristo é o cumprimento perfeito de todas as profecias do Antigo Testamento, do Velho Testamento, e você vê que em Jesus foram cumpridas todas as profecias que tinham ou faziam referência a ele. Nada passou em branco, né? Desde ele subir no jumentinho, a glória no recebimento dele, nascer na manjedoura, todas essas coisas, sabe? Coisas muito específicas completam e afirmam a palavra de Deus como sendo verídica, como sendo fiel, como sendo algo de que nós podemos confiar de fato. Então Jesus faz essa profecia, né? A partir ali então desse capítulo, nós vemos que Jesus está dizendo que o mundo ou o mundo dos judeus seria abalado e que aquele lugar que eles estavam seria destruído, né? E daí Jesus dá início àquilo que nós chamamos de os últimos dias. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo, alguns pregam com certa ênfase, assim, com muita vontade sobre nós estamos nos últimos dias, né? É o Apocalipse. Vocês devem ter assistido já diversos filmes que apresentam ali, cada um na sua loucura, cada um na sua ideia, cada um no seu pensamento, uma forma do mundo acabar, uma forma de tudo se encerrar. E nós temos a versão de Jesus, aquele que não vem do cinema, aquele que não vem das ideias, aquele que não vem de pensamentos apenas humanos, mas aquele que, através da sua própria vida, vem mostrando para nós que ele é o cumprimento de toda a palavra de Deus. E se alguém perguntasse para você hoje, Gabriel, você acredita, cara, que é o final dos tempos? Né? Quando alguém perguntar para a gente assim, Gabriel Cardoso, você acredita, cara, que é o final dos tempos? O que você diria para as pessoas? O que você acha que elas estão pensando? Se elas te perguntarem isso. Então, eu acho que essa é uma questão um pouco complicada e depende um pouco, assim, do ponto de vista. Quando eu penso em Deus, eu penso que o nosso tempo é muito relativo, né? Então, o que pra gente é muito, 2000 anos, por exemplo, às vezes pra Deus não é nada. Então, tipo, digamos que o fim dos tempos seja daqui 2000 anos. Pra gente isso é muito, mas pra Deus pode ser que isso não seja nada. E por isso que eu estaria falando que tá chegando no fim dos tempos. Aí, quando a gente olha a Bíblia, e tem os vários... tem as... como é que eu posso falar?
os vários Sim. versículos, falando das coisas que vão acontecer no fim dos tempos, a gente percebe que são coisas que vêm acontecendo desde muito tempo atrás e que ainda vão acontecer por muito tempo. Joia. Então, eu não diria que, assim, para mim, a gente está no fim dos tempos quando eu penso em tempo relativo a mim mesmo, mas quando eu penso em Deus, provavelmente tá. Uhum. Então, tentando olhar numa visão macro, assim, uma visão mais distante, nós podemos dizer que já estamos e ainda não. Podemos dizer assim. O que eu crio uma certa dificuldade nesse sentido é que faz a gente acreditar e pensar, sabe, Gabriel, que esse já e ainda não talvez não esteja tão próximo. E essa lição de hoje traz para nós a ideia de que nós precisamos pensar muito bem a respeito da volta de Jesus. Nós precisamos estar muito vigilantes com relação a essa volta, sabe? Porque Jesus predisse que aquele templo cairia, né? Que aquele templo não sobraria pedra sobre pedra, e as pessoas ficaram ali esperando, na expectativa disso, que isso fosse acontecer, e quando será, até que chegou no ano 70 ali depois de Cristo, né? Jerusalém foi tomada, os romanos ali teve uma briga entre os judeus, os romanos, e ali não sobrou nada, acabou com tudo, né? Ali que aquele espaço de Jerusalém foi devastado. Então chegou, sabe? O que eu quero trazer para vocês é que todas as profecias da palavra de Deus, elas, num certo ponto, vão chegar. Um certo momento, elas vão acontecer, tá? Então, eu quero que vocês olhem para a Bíblia mais uma vez. A partir do versículo 15 do texto que nós lemos, eu vou ler mais 15 versículos para a gente, tá? Acompanhem comigo. Mateus, capítulo 25, versículo 15 em diante. Beleza? Eu falei, aqui nós lemos foi o Mateus 24, tá? Deixa eu só abrir na minha Bíblia aqui. Mateus, capítulo 25, versículo 15 em diante. Presta bem atenção no que está escrito. Só achar aqui e ver se essa Bíblia não está com a referência errada. Eu vou pegar do 14. Está escrito assim, ó. O reino dos céus também pode ser ilustrado com uma história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos, e ao último 1 talento, e então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o seu dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor lhe deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5, ele disse. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: Senhor, o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que não colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem a quem tem 10 talentos, pois o que tem, mais lhe será dado, o que terá mais em grande quantia. Mas o que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora da escuridão, onde haverá choro
e ranger de dentes. Esse texto, gente, ele evidentemente ele fala sobre a volta de Jesus. Vocês concordam? Que os homens recebem coisas de Deus e Deus pede para que esses homens cuidem, zelem, né? E façam isso prosperar, mas especialmente esse texto fala a respeito da volta de Jesus, de como nós devemos estar diligentes, devemos estar vigilantes com relação a essa volta. Eu quero dizer uma coisa para vocês, gente: Jesus vai voltar. Ele vai voltar, seja mais dia, menos dia. Quando a gente fala do final dos tempos, como o Gabriel falou, é algo que nós não sabemos quando vai ser, mas que vai acontecer, vai. Isso é um fato. Isso é um fato, porque tudo que Jesus disse aconteceu. A palavra dele é fiel, a palavra dele não mente, e ele garantiu para todos nós que ele estaria de volta. Em João 14 ele diz: ó, meus discípulos, não quero que vocês fiquem tristes, não fiquem desanimados, eu preciso ir, mas para onde eu vou, estou indo preparar uma morada para vocês. Mas eu volto, é uma garantia que o Senhor nos deu. É algo que ele nos assumiu assim diante dos seus discípulos e foi registrado na sua palavra para que eu e você pudéssemos crer que ele vai voltar, que ele vai voltar. Essa lição de hoje, ela fala a respeito de um tema na teologia que a gente chama de escatologia, né? Que é a junção mais ou menos de duas palavras. É eschaton, que do grego quer dizer últimos, né? Os últimos dias, se assim podemos traduzir. E essa logia é como você estuda na biologia, né? É o estudo em si. E essa palavra de hoje, ela fala a respeito dos últimos dias. Esse termo do estudo dos últimos dias, ela mostra para nós que isso vai acontecer. O problema, gente, é quando a gente olha para essa palavra, como muitas pessoas acabam fazendo. Vocês já viram algumas seitas, algumas igrejas que ficam tentando predizer quando é que Jesus vai vir com base em números? Quem já viu isso? Ah, com base nesse número aqui, nesse número ali, Jesus vai voltar a tal dia. Vocês já viram essas coisas? Quem já viu esse negócio assim? No meu tempo, quem já nasceu depois do ano 2000 aí? Com certeza todos vocês, né? Tinha uma profecia, dizia assim, de Nostradamus: a 1000 chegará, de 2000 não passarás, né? No ano 2000 teve a que a gente chamava de bug do século. No ano 2000 eu não era tão velho assim, eu tinha a idade de vocês, mais ou menos, tinha 11 anos. E os computadores, eles pararam, né? Eles travaram, porque o calendário só chegava em 1999, foi uma loucura, né? Foi um negócio meio assim: será que vai acontecer à meia-noite do ano de 1999? E por causa da numerologia, por causa dessas profecias, com base apenas em leitura errada da Bíblia e em outros textos, as pessoas acabam fazendo esse tipo de profecia errada e nunca se cumpriu, né? Tinha um pastor chamado Miranda Real, de uma igreja, Só o Senhor é Deus, e ele fez uma profecia que Jesus ia voltar, e ele começou a pregar isso, a igreja dele começou a encher de gente, bufar de gente, e estava saindo gente pelas portas. Na data que ele falou que Jesus ia voltar, Jesus não voltou. E o que aconteceu? Vergonha para esse homem. Então, o que a gente tem que fazer é, quando a gente fala em escatologia, quando a gente olha para os últimos dias, para essa doutrina dos últimos dias, é olhar para a palavra de Deus. É ela que vai trazer todas as respostas para nós. Com relação a esse sentido, dos final dos tempos, viu, Larissa? Viu, Samuel? Viu, Miguel? Rebeca? Gabriel? Isso não pode ser encontrado em outra coisa, sabe? Não vai ser o Doom, não vai ser quem que é o pessoal da Umbrella Corporation lá que vai dizer pra gente quando que vai ser. Não vai ser nenhum tipo de filme de zumbi, nenhum apocalipse de não sei o que vai dizer pra gente todas essas coisas. Não passam de conjectura da cabeça do homem. Quando a gente fala de últimos dias,
a palavra de Deus tem todas as respostas que nós precisamos para isso. Dá para vocês entender? Vocês entenderam até aqui esse ponto? Alguém comenta aí, não deixa eu falar sozinho não, já estou precisando tomar água. Sim, valeu, Miguel, não deixou eu falando sozinho. Deu para entender então, gente, que a escatologia é o estudo, a doutrina dos últimos dias. O que nós devemos ter então com relação a essa expectativa de Jesus, gente? A volta de Jesus. Para a gente entender certinho, a gente olha lá para o Velho Testamento, lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Lá está escrito que depois que Adão e Eva pecaram e foram afastados do paraíso, tem uma promessa de Deus para a vida daquelas pessoas e para toda a humanidade, vamos dizer assim. Essa promessa diz que da mulher nasceria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Esse seria o Salvador do mundo. Ali a gente chama isso de proto-evangelho, ou seja, o nascimento do evangelho, a primeira promessa a respeito de Jesus. Então, depois disso, Deus começa a fazer várias alianças com o homem. Ele vai lá em Gênesis 12, chama Abraão e fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, eu vou te mostrar um lugar. E depois ele começa a chamar os filhos de Abraão, né? Depois ele vai fazer lá na frente uma aliança com Davi. Ele vai falar: Davi, você vai sempre ter alguém no trono, e se vocês olharem certinho, Jesus, que é chamado a raiz de Davi, a estrela de Davi, ele vai nascer da família de Davi. Os evangelhos mostram a árvore genealógica de Jesus e mostram que ele tem ali parentesco com Davi. Então essas promessas afirmam para nós que era prometido um Messias, o Cristo, o Filho de Deus, um Salvador para os homens desde Gênesis, desde a queda do homem. E então, aquele povo lá do Velho Testamento, eles passam a sua vida, né, pregando e anunciando que viria um Salvador, que ele viria em algum momento da história, ele estaria diante dos homens e ele seria o Salvador do mundo. Ele desceria com todo o seu poder, com toda a sua presença real, tal, e as pessoas começaram a criar algumas expectativas com relação à volta desse, o retorno, ou o nascimento desse rei. Então, quando Jesus aparece, gente, ali, você vai ter a observação a partir de Mateus, né? Quando Jesus aparece, pobre, nascendo no meio dos bichinhos, né? De família pobre, vindo de Nazaré. Então, os judeus pensaram assim: não pode, não é possível que aquele Messias todo-poderoso anunciado lá atrás seja esse. Não pode. E Jesus vai desenvolvendo o seu ministério com todo esse pensamento com relação, quando ele dizia que era o Messias, as pessoas queriam saber de onde ele tinha vindo. E ele tinha vindo de Nazaré, né? Se lembrem que alguém diz em algum momento nos evangelhos: pode alguma coisa boa sair lá de Nazaré? Pode sair? Não pode. Então, tinha esse pensamento a respeito. Essa esperança deles, então, foi frustrada porque eles esperavam um rei todo-poderoso. Mas sabe por quê, gente, que eles esperavam isso? Porque eles achavam que o reino de Israel seria restaurado. Para concluir o pensamento nesse sentido, os homens do Velho Testamento, aqueles que recusaram Jesus, eles tinham a sua expectativa nesse mundo. Dá para entender, João? Dá para entender, Gui? Gente, os caras estavam olhando para esse mundo, eles achavam que Jesus, ou que o Messias, ele viria, ele resolveria os problemas aqui dessa terra. Que eles não seriam mais escravos dos romanos, né, dos persas, dos sírios, assírios, que eles não teriam que temer mais ninguém, que por causa desse rei eles seriam poderosos. Sabe? Isso é uma confusão que até hoje acontece. Tem muita gente pregando que Jesus é uma espécie de sei lá, um amuleto tão poderoso que quando ele está na sua vida você não sofre mais nada, sabe? E não é isso que Jesus veio trazer para a gente. Quando Jesus veio a esse mundo, ele trouxe o reino de Deus até nós. E esse reino foi plantado no nosso coração pela fé, mediante o Espírito Santo. É isso que vocês precisam entender, gente.
esse reino que nós estamos falando, ele é um reino espiritual. É algo que é real, a gente não pode ignorar. E a gente não pode viver a nossa vida imaginando ou achando que isso não vai chegar nunca. Essa palavra que nós lemos, essa parábola dos talentos, ela traz esse pensamento de que Deus nos presenteou com dons, com talentos, e que esses devem ser desenvolvidos para a sua glória e que eles devem ser guardados com toda a nossa força, porque ele vai voltar e ele vai cobrar aquilo que ele nos deu. Dá para vocês entenderem isso, gente? Existe uma promessa muito firme a respeito de que esse reino será visto por todos, mas até agora ele só é visto pelos filhos de Deus. Só aqueles que receberam por meio de fé conseguem viver e desenvolver a sua vida neste reino, tá? É, quando a gente começa a conversar, então, a respeito dessa expectativa dos judeus, eu fico me perguntando, será que não é essa a nossa expectativa também aqui? Ah, será que muitas vezes a gente não vê o reino de Deus? Muitas vezes a gente não experimentar ele de maneira material, né? A gente não acaba se esquecendo desse reino? O que você acha, Larissa? O que você acha, Gabriel? Hein, Corate? Galera, estão aí comigo? Acho que sim, muitas vezes a gente acaba se esquecendo, né? Porque a gente não vê, né? Porque a gente não toca. Exatamente. Sabe o que acontece? Quando a gente acaba vivendo assim, sem dar muita ênfase na volta de Jesus, a gente acaba vivendo uma vida, gente, que não agrada a Deus, porque a gente acha que não tem muito sentido, sabe, naquilo que nós vivemos. E essa lição tem essa missão para nós de anunciar que Jesus é o Redentor, Jesus é quem plantou esse reino no nosso coração, mas que Jesus vai voltar, gente, sabe? Se a gente tiver isso na nossa mente, se vocês, mesmo que jovem, eu sei que muitas vezes vocês jovens, mais jovens do que eu também tenho o mesmo pensamento, também não sou tão velho assim, né? Eu penso assim, poxa vida, eu queria viver tanta coisa, né? Eu queria ver minha filha crescer, queria talvez ter mais filhos, né? Tenho sonho de me formar no seminário, de me tornar pastor. Mas, gente, o que a gente precisa ter na nossa cabeça é que esse reino, ele é infinitamente maior, melhor e superior a tudo que nós conhecemos como alegria, como prazer. Sabe? A palavra de Deus diz lá no Salmo 116 que quem está ao lado de Deus, aquele que tem Deus à sua direita, ou que a presença de Deus, ela traz plenitude de alegria. Sabe o que é plenitude de alegria? É algo que eu e você não temos condição de experimentar aqui nessa terra. Nada que você imaginar agora na sua cabeça, nada que você pensar pode traduzir plenitude de alegria. Só Jesus. Só o reino dele, só a presença do reino dele em nossas vidas pode trazer esse sentimento para nós. Vocês deram uma olhada, nós então temos ali dentro do nosso contexto da primeira leitura que Jesus diz que algumas coisas teriam que acontecer para o reino dele vir, ou para chegar ao último dia. E ele vai dizer ali, ó, vai acontecer guerra, rumores de guerra, nações vão lutar umas contra as outras, vão acontecer catástrofes naturais, vão acontecer muitas situações terríveis na Terra, mas também acontecerá uma coisa muito forte que marca muito o nosso tempo. Se vocês olharem lá no WhatsApp da UPA, não é para se assustar não, mas eu postei algumas notícias dos últimos anos para vocês darem uma olhada depois, né? Tem um teólogo que diz que o crente ele deveria ler a Bíblia numa mão e da outra mão ele ter um jornal, porque quando ele faz isso ele consegue comparar e ver que algumas coisas estão acontecendo e algumas dessas coisas anunciam que Jesus está voltando, sabe? Algo que fica muito, que marca muito a questão da nossa leitura, nós fizemos agora há pouco, que a Larissa fez,
é que no capítulo 24, no versículo 15, em diante ali do 14 e 15, uma coisa ele disse, deixa muito claro, que ela marca a volta de Jesus. Ele fala que o amor se esfriará, sabe? Que as pessoas perderão o amor, que é uma questão moral, que as pessoas perderão o respeito, que as pessoas perderão a questão do certo e errado. Tudo vai ser relativo. E se vocês olharem, gente, para o nosso redor, se vocês olharem para o mundo, vocês vão entender que o mundo vai de mal a pior e que ele não vai melhorar muito, não. Tudo isso corrobora, ou seja, afirma cada vez mais que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Se você olhar, talvez vocês que são mais novos, se vocês fizeram uma retrospectiva de 4 ou 5 anos atrás, talvez vocês encontrem coisas que há 4, 5 anos atrás eram consideradas más, ruins, erradas, dos nossos pais, diante de Deus. Isso sempre será diante de Deus, porque Ele é imutável, mas diante dos homens, algumas situações de 3, 4 anos atrás eram vistas de uma forma que não são mais vistas hoje. Hoje, algumas situações são vistas como coisas normais, o que não era há 10 anos atrás. Então, essa questão da progressão da maldade, ela diz para nós, Jesus está voltando. Viu, gente? Jesus está voltando e nós precisamos ter essa convicção. Mateus 28, capítulo 19, 18 a 20, ele diz assim, ó, ide, façam discípulos, né, anunciem, batizem, ensinem as pessoas a guardarem os meus mandamentos, né, preguem o evangelho. E ele diz assim, traz uma promessa para nós. Ó, façam isso e tenham convicção de que eu, o Senhor, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Isso é para trazer conforto para mim e para a sua vida. Apesar de Jesus estar vindo para nos buscar, nós vamos precisar experimentar algumas coisas muito ruins nessa terra. E que a nossa esperança não pode estar fundamentada aqui. A nossa alegria não pode estar aqui nessas coisas. Jesus disse, eu estou com você e eu vou fortalecer você para que você chegue naquele último dia. A Larissa leu e disse que Jesus garante para nós que aqueles que ficarem, permanecerem fiéis até o fim, esses serão salvos. Que isso seja você, que seja eu. Nós possamos olhar para o reino de Deus de maneira muito séria, tá? Muito séria. Nós não vamos para a igreja para brincar, nós não vamos para a igreja para fingir que acreditamos. Nós precisamos nos envolver com aquilo, nós precisamos crer que Jesus vai voltar. Lembra da parábola do joio? A parábola do joio e do trigo diz que você não sabe quem é joio e quem é trigo, só vai saber lá no final. No último dia, Jesus vai catar aquele que é seu, que é trigo, e vai levar para um lado, e o joio vai ser arrancado, jogado na fogueira e exterminado. Nós possamos ter a nossa esperança fundamentada nessa promessa de Jesus. Ele sabe quem são os deles, que ele nos guarde fiel, que ele guarde você fiel à palavra dele, e que nós possamos olhar para esse reino de maneira séria. Se você ainda não experimentou essa alegria, eu quero te convidar a orar nesse momento. Feche os seus olhos onde você está, e eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz estar unidos através aqui da internet. E mesmo assim, o Senhor fala conosco através da explanação, da fala a respeito da tua palavra, que o seu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, se há alguns dos nossos irmãos, pessoas aqui que o Senhor chamou, que o Senhor colocou diante de nós nesse momento, que ainda não crê nessa palavra, que ainda não experimentou o reino de Deus, que o seu Espírito Santo dê motivação, traga, Deus, regeneração, para que eles possam entender como é precioso o teu reino, qual é o valor do teu reino, e que vale a pena perder tudo para estar diante do Senhor. Que o Senhor traga essa convicção ao nosso coração. Faz-nos importar com o teu reino, faz a gente entender como o teu reino é real diante de nós. Que nós possamos almejar, esperar com todo o nosso coração a tua volta.
dizer em nosso coração: Maranata, volta, Jesus. Vem buscar a gente desse mundo mal, desse mundo ruim. Enquanto o Senhor nos mantém aqui, que o Senhor cuide de nós, preserve a nossa vida. Guarda, Senhor, as nossas vidas de todo mal. Guarda, Senhor, as nossas famílias desse vírus maldito ao nosso redor. Cuida de nós, Pai, para que nós possamos logo, com a Tua permissão, estar reunidos e nos voltar, ó Deus, para o Senhor, em comunhão, podendo nos abraçar, podendo nos ajuntar na Tua presença e continuar pregando o Teu reino. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Abençoa a minha vida nesse domingo. Nós possamos viver um dia agradável na Tua presença. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Estão comigo ainda aí? Amém. Olha, então tá bom, gente. Deus abençoe o domingo de vocês. Um abração. Senti falta de não poder reunir já 2 sábados. Ontem a gente teve a programação da UPA. Não sei se vocês assistiram. Nós fizemos uma live lá com o pessoal da federação. Se Deus quiser, nós vamos estar juntos logo, logo. Né? Meu pé já está sarando. Daqui a pouco eu vou lá jogar uma bola queimada com vocês, um futebol com a piazada. Talvez um basquete, que é mais a minha praia ali. Tá bom? Meninas, meninos, Deus abençoe. Nós precisamos terminar aquela partida de imagem e ação lá que as meninas estão se achando lá, viu? Ganharam dos piá lá e estão achando que vai ser fácil assim sempre. Beleza? Quando a gente puder, a gente vai estar junto mais uma vez aí para poder contar a história, poder se divertir e se alegrar diante do nosso Deus. Tá bom? Um abração para vocês, um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, Tchau. tchau.